Paz e alegria, irmãos queridos, estamos aqui para dar início a mais um estudo na nossa casa. E para iniciarmos, faremos a nossa prece. Fechemos os nossos olhos. E assim, Deus nosso Pai, de infinita bondade, aqui estamos, Senhor, mais uma vez em nossa casa, para a realização de mais um estudo do Teu Evangelho. Que esses amigos maiores possam estar conosco, nos ajudando a clarificar cada vez mais a Tua mensagem e que possamos, Senhor, absorvê-la e compreender a cada dia o Teu Evangelho de amor e de caridade. Ampara todos, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Então, hoje estudaremos mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos estudando o capítulo 12, que fala sobre amai os vossos inimigos. E nós vamos estudar hoje o item 9, a vingança. Tá bom? E durante esse período, no capítulo 12, nós tivemos vários itens já estudados, como retribuir o mal com o bem, o inimigo desencarnado, se alguém bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Então, esses estudos todos já foram postados no YouTube. Então, quem desejar assisti-los, é só entrar na página do Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Não esqueçam de colocar de Santa Cruz, pois existem outras casas espíritas com esse mesmo nome. E o tema de hoje, que nós vamos abordar, o item 9, será a vingança. Então vamos ver no dicionário o que significa vingança. Ação de se vingar, de causar dano físico, moral ou prejuízo a alguém, para reparar uma ofensa, um dano ou uma afronta causada por uma pessoa. Então, a vingança é o desejo que a pessoa tem de que a outra sofra aquilo que ela sofreu ou mais ainda. Então, hoje nós vamos ver do que vai falar essa vingança. E se ela é para corrigir um erro causado pelo outro, será que é justo? Será que é injusto? E o Evangelho vai nos dizer. Mas a gente vê que muitas pessoas, quando estão com mágoa no seu coração, foi ofendida por alguém, ela simplesmente diz assim para a outra: não se preocupe, amiga. A vingança é um prato que se come frio. O que é dela está guardado. Aqui se faz, aqui se paga. É a justiça. Olha, amigo, um dia é da caça, outro é do caçador. O mundo dá muitas voltas. E aí terminam algumas pessoas dizendo: a justiça divina não falha. E aí? Alguém já escutou essas frases? Esses ditos? Já, Todos nós já ouvimos essas colocações em rodas de amigos, pessoas até que estão tão esbaforidas, com tanta raiva no seu coração, que falam tudo isso. E aí nós vamos ver se esses ditos populares realmente têm uma razão de ser assim. Será que é assim que nós temos que agir? E precisamos mudar a nossa forma de encarar as nossas dificuldades. Será que é dessa forma que a gente vai resolver o nosso problema? Ou será de uma outra maneira? É isso que nós vamos ver hoje. E para dar início ao nosso trabalho, nós vamos assistir um vídeo da Minha Nada Mole Encarnação, que é da FEB TV. E quem nos fala é a Marina Miranda. Ela vai falar para a gente sobre a vingança. Vamos assistir? E aí, galera do bem? Você é uma pessoa vingativa?
A vingança é mais do que uma ação premeditada ou um plano maquiavélico. A vingança é um apanhado de sentimentos muito ruins. Começa com a expectativa do que alguém deveria ter feito por você. Contém dificuldade de perdoar, é alimentada pelo orgulho, passa pela mágoa e pelo rancor, ignora a justiça divina, nem se lembra de amar os inimigos e cai em uma raiva, que pode até fazer mal ao outro momentaneamente, mas vai te corroer também, com certeza. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. E olha, às vezes cometemos isso tudo sem nem perceber. Quando alguém te distrata no trabalho e você faz questão de fazer o mesmo. Quando alguém esquece de te chamar para um evento e você nunca mais chama aquela pessoa para nada. Quando você pode ajudar alguém, mas você não faz, porque pensa, ela não faria isso por mim. E até quando demoram para te responder no WhatsApp e você faz questão de demorar o dobro só para aquela pessoa aprender. Nunca fez nada disso? Nem a do WhatsApp? Sei! Segundo o nosso querido Evangelho, a vingança é um sinal de atraso. E é uma das últimas coisas que irá desaparecer enquanto tivermos costumes bárbaros. E a vingança normalmente não está sozinha. Além daquele monte de sentimento ruim que listamos e de não seguir a lei de amor ao próximo, ela traz normalmente um toque de falsidade e vileza. Eu aprendi essa palavra dessa vez, vileza. Bonito, né? Não é à toa que é o principal enredo das novelas, mas infelizmente ainda está na nossa vida real. Quantas vezes encontramos alguém que a gente não gosta, mas fingimos gostar quando na verdade estamos desejando um monte de coisa ruim para aquela pessoa? Porém, como os espíritos nos dizem, esse é um comportamento de tempos selvagens. Hoje são outros tempos. Já conhecemos a lei de amor, tentamos compreender e seguir Jesus. Aprendemos a dialogar e resolver conflitos sem extremos. E sabemos que os nossos atos terão consequências. Definitivamente não precisamos mais disso. Se lembrarmos da justiça divina e das leis de Deus, jamais precisaremos fazer justiça com as próprias mãos. Se acalme, perdoe, deixe para trás e siga a vida. Quer um exemplo? Quando criança eu tive amigas que por fofocas no colégio a gente acabou brigando. 10 anos se passaram e eu encontrei uma dessas pessoas. E nós tivemos a oportunidade de esclarecer qualquer problema que tivesse acontecido. Se tivéssemos sido vingativas, não teríamos perdoado e nem seguido com as nossas vidas. Só a resignação e o perdão nos permitiu acerenar os corações e depois viver um momento tão bonito de reconciliação. A vingança não é o caminho. Escolha outra direção. Deixe seu like, comente aqui e na nossa página do Facebook. Semana que vem tem vídeo novo. Até lá! Então, o que achar? Muitas coisas que ela falou estão exatamente nesse capítulo que nós vamos estudar hoje. Ela fala, dos sentimentos, do orgulho, que a vingança traz, o orgulho, a mágoa, o rancor, ignora a justiça divina, não é isso? Não ama os inimigos e diz que a raiva corrói a gente por dentro. Então é exatamente esses aspectos que nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, A Marina foi bastante feliz nas suas colocações, a questão do WhatsApp, a questão da vingança, porque a gente às vezes acha que a vingança são coisas grandes, São coisas grandes que é a vingança. Mas não é verdade. Coisinhas miúdas, pequenas, também são vinganças. São sentimentos que quer magoar o outro, quer pagar com a mesma moeda. Então, também se diz vingança em relação a isso. E aí, então, nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, amai os vossos inimigos, na instrução dos Espíritos, item 9, a vingança. O Espírito Jules Olivier, ele traz isso para a gente em 1862. Olha só, ele traz essa mensagem para a gente em 1862. Vamos prestar bastante atenção. Será que está parecido com os dias de hoje? Ou será que nós já estamos num outro patamar? Então ele começa assim. A vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros, que tendem a desaparecer dentre os homens.
Ela é como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita. Vingar-se é ainda, vós o sabeis, de tal maneira contrário a este preceito do Cristo: perdoai os vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Olha só, forte, né, gente? Quer dizer, o Cristo trouxe um preceito para a gente que é amar os nossos inimigos. Então, se eu fui ofendida e acho que aquela pessoa é minha inimiga, eu devo então fazer o quê? Me vingar daquela atitude que ela fez para comigo? Ou eu devo perdoar? O que o Cristo disse para a gente? Amar os vossos inimigos. Perdoar 70 vezes 7 cada ofensa. E aí a gente esquece. Quando a gente se encontra numa situação aonde a gente se sente prejudicado, a gente esquece tudo que o Cristo nos ensinou. E aí a gente parte para a vingança. E vamos ver, tem mais coisas que Júlia traz para a gente. A vingança é um sentimento tanto mais funesto, cruel, quanto tem por companhia assídua a falsidade e a vileza, que é desprezível, ato desprezível. São suas companheiras assíduas. Olha só, companheiras assíduas da vingança, a falsidade, atos vil, são companheiras da vingança. Com efeito, aquele que se entrega a essa paixão cega é fatal, quase nunca se vinga às claras. Então, quando ele fala, é paixão cega, porque às vezes as pessoas acham que paixão é um sentimento legal, bom, mas a paixão, ela nos cega. A gente só vê o que é para o nosso interesse. É muito diferente do amor. O amor, quem ama, quem tem esse sentimento do amor, ele quer o melhor para o próximo. Aquele que é apaixonado, ele quer a coisa para si. É a questão do egoísmo. Então, quando ele coloca, aquele que se entrega a essa paixão cega da vingança é fatal, quase nunca se vinga às claras. Interessante. Vamos ver. Quando é o mais forte, quando ele é o mais forte, ele precipita-se como uma fera sobre o que considera ser inimigo. Então, se eu estou ofendida e eu sou mais forte que o outro, eu vou ferozmente em cima desse meu inimigo. E, pois basta vê-lo para que se inflame a sua paixão, a sua cólera e o seu ódio. Tudo o que a Marina falou, né? Então, olha só, a paixão cega. Se eu me sinto mais forte, se eu vejo aquela pessoa passar, aflora dentro de mim todos esses meus sentimentos, a cólera, o ódio e aquele desejo desenfreado, de me vingar. Porém, continua Júlia, as mais das vezes assume
uma atitude hipócrita. Muitas das vezes, a pessoa que deseja vingança, ele usa de hipocrisia, dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Então ele disfarça, né? Ele se faz de bonzinho, de amigo, mas lá no fundo ele não conseguiu ainda trabalhar verdadeiramente esse sentimento negativo da vingança. Então ele dissimula, ele finge aparentemente estar tudo bem, está tudo tranquilo. Ele então toma, continuando, caminhos escusos, seguindo o inimigo na sombra. Ele vai seguindo aquela pessoa às escondidas, sem que este desconfie, e aguarda um momento propício para feri-lo sem perigo. Então ele age na surdina, então com a hipocrisia, e a pessoa às vezes nem sabe de onde partiu aquela questão, porque ele acha que aquela pessoa, né, esqueceu, perdoou o ato falho dele, mas na verdade ele está camuflando o seu sentimento. Aí continua: ocultando-se, vigia-o sem cessar. Ele vigia o tempo todo aquela pessoa. Prepara-lhe cilada odiosa, e quando surge a ocasião, derrama-lhe o veneno na taça. Então, muitas das vezes a vingança chega a vias de fato de levar o outro à morte. E aí a gente vê como isso acontece ainda nos dias de hoje. Ainda nos dias de hoje. A gente deixa se vencer por esses nossos sentimentos negativos e chegamos a elaborar um plano de vingança para que aquela pessoa, além de sofrer o que ela fez, ela sofra mais. Ela não fica satisfeita somente naquela vingança de igual para igual. Não, ele quer mais. Então ele chega até a vir de fato de assassinar a pessoa ou levá-la à morte. Se o seu ódio não chega a esse extremo, ataca-o na sua honra e nas suas afeições. Não recua diante da calúnia e as suas pérfidas, suas falsas insinuações, habilmente espalhadas em todas as direções. Vão crescendo pelo caminho, dessa maneira, quando o perseguido aparece nos meios atingidos pelo seu sopro envenenado, daquela pessoa que está se vingando, ele admira-se de encontrar semblantes frios, onde outrora havia rostos amigos e bondosos. Fica estupefato, admirado, quando as mãos que o procuravam a sua, agora se recusam a apertá-lo. Enfim, sente-se aniquilado, quando os amigos mais caros e os parentes o evitam e se esquivam dele. Então, a pessoa faz as coisas escondidas. É uma outra forma de vingança, de calúnias, né? Colocar boatos de difamação contra aquela pessoa. E muitas das vezes a pessoa se sente tão acuada, porque ela não sabe por qual a razão daquilo tudo. Aqueles amigos, aqueles parentes se afastam, não querem mais falar com ele, não querem mais ouvir falar dele. E aí o que acontece com essa pessoa? Ela vai se tornando triste, acabrunhada e acaba entrando numa depressão. E essa depressão pode acontecer de levá-lo até a cometer um suicídio. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que a gente espalha, explana sobre alguém. Vamos buscar ver o lado bom da pessoa.
Vamos perdoar como Jesus nos ensinou. Nós não podemos carregar mais essa cruz, né, da consciência pesada de ter levado alguém à morte. Já paramos para pensar? Como que um boato, uma calúnia, uma difamação de uma pessoa pode levar a pessoa a uma doença, a cometer loucuras? Mas muitas das vezes a pessoa que faz esse tipo de ação, ela está tão cega que não percebe que o mal que ela está fazendo ao outro, ela está cometendo para ela mesma. Porque ela está carregando para si todos os males que ela está colocando no outro. E aí ele fala, Júlio nos fala, o covarde que se vinga dessa forma é 100 vezes mais criminoso que aquele que vai direto ao inimigo, o insulta e o insulta face a face. Então, Júlio nos diz que essa pessoa que faz esse tipo de ação, ela é 100 vezes mais criminosa. Porque ela é hipócrita, ela finge uma coisa que ela não é. Ela não busca trabalhar nada dentro de si dos seus sentimentos negativos. Ela fica convivendo com esses sentimentos e ainda mascarando esses sentimentos e agindo de forma perigosa para com a sociedade, para com os companheiros. Precisamos parar para pensar. Será que nós estamos fazendo nossa reflexão, nos conhecermos verdadeiramente o que nós somos, quais são os sentimentos que nós carregamos ainda dentro de nós, quais que a gente precisa modificar? Se eu carrego ainda esse sentimento, eu preciso buscar meios de transformar ele num sentimento bom. E existem maneiras para isso. Mas Júlio continua. Fora, pois, com esse costume selvagem. Fora com a vingança. Fora com esses hábitos de outros tempos. Todo espírita que pretendesse ter ainda hoje o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa o lema fora da caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais de futuro ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Então, meus amigos, quando nós passamos a conhecer verdadeiramente o Evangelho de Jesus, percebemos a grande necessidade da gente colocar em prática todos os ensinamentos de Cristo. E o lema maior é o perdão das ofensas, amar os nossos inimigos, respeitar o nosso próximo, fazer a caridade, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí a gente precisa estar praticando isso. Mas para que eu possa fazer isso, eu primeiramente preciso me conhecer. Preciso saber aonde eu preciso me melhorar. E o filósofo inglês Francis Bacon, sobre esse movimento do revide do mal, ele coloca num dos seus livros o seguinte: a vingança é uma espécie de justiça bárbara, de tal maneira que quanto mais a natureza humana se inclinar para ela, tanto mais deve a lei exterminá-la e proibir esse ato. Então, a gente vê que realmente séculos atrás,
a vingança era muito mais assim, acontecia, a pessoa ofendia, o outro chegava, duelo, tirava a luva, você me ofendeu, vamos duelar. E esse duelo ia até a morte. Enquanto um estivesse vivo, teria que duelar até a morte de um deles. Isso aí é uma barbárie. E aí veio a lei dos homens, que proibiu o duelo, proíbe a questão da vingança, que a gente vê, né, em várias partes da história, famílias que vão se vingando em gerações, em cima de gerações, e que até no final, aquela última geração não sabe nem por que tem tanto ódio contra aquela família. Só sabe que os seus antepassados se odiavam e permanecem se odiando. A questão da vingança, matam um ou outro, né? Não permite o amor entre as famílias. Aí nós temos o caso, né, do Romeu e Julieta, né? Esses romances, e a gente percebe que isso precisa terminar. E dentro da própria justiça do homem, a lei já impede que isso permaneça, que isso continue acontecendo. Ele acrescenta: de certo, ao exercer a vingança, o homem iguala-se ao inimigo, mas passando sobre ela, é-lhe superior. Então, se eu fui ofendida, é porque aquela pessoa não tem determinados conhecimentos e ainda pratica essa ação. Se eu guardo essa raiva dentro de mim e me proponho a me vingar, eu ainda estou sendo pior do que quem me ofendeu, porque eu ainda vou planejar a minha vingança. Às vezes a pessoa me ofende e assim, não parou, foi um ato assim, impulsivo, foi uma ação, né, momentânea, que às vezes vai até te pedir desculpa, mas eu, como sou muito rancorosa, eu não aceito a desculpa dele e elaboro a minha vingança. Por isso que fala que a vingança é um prato que se come frio. Então podemos chegar a algumas reflexões. Você sabia que quando se vinga, torna-se igual ou mais baixo do que o seu ofensor? Então, quando a gente se vinga, ou a gente se iguala, ou a gente se torna pior do que o meu inimigo, o que me ofendeu. Você sabia que quando não aceita uma ofensa ou um mal qualquer, este mal permanece com quem o criou e não o atinge? Então, eu tenho que criar dentro de mim as escolhas, o que eu aceito e o que eu não aceito. Tem várias histórias que são colocadas para nós como exemplo do mestre que foi desafiado para uma luta e ele aceitou e foi lá. Só que essa luta só poderia acontecer se a pessoa atacasse. Então, aquele que o desafiou começou a falar uma porção de impropérios para aquele mestre. E o mestre continuou na dele. E aí acabou não acontecendo a luta. E os discípulos perguntaram: mestre, para que você aceitou o duelo, a luta, se você foi tão ofendido e nada fez? E o mestre disse: olha, esse presente é lhe dado. Mas se você não quiser esse presente, com quem vai ficar? Com uma pessoa, mestre. Então, eu não aceitei o presente. O meu coração não vai se prejudicar devido ao outro. E tem uma outra história da pessoa que era inimiga, né? Não gostava da outra. Então ela resolveu preparar uma vingança, né? E pegou uma caixa bonita, muito bonita, né? Lindo papel de presente, e colocou lá dentro algo para aquela pessoa. E mandou entregar o presente. Aí a pessoa, né, recebeu o presente, agradeceu, colocou para dentro de casa, abriu a caixa, e qual não foi a surpresa dela? Quando abriu a caixa,
E o que tinha dentro da caixa? Bosta de vaca, estrume. Aí a pessoa olhou aquilo, ela entendeu a mensagem. Mas, o que eu vou fazer com esse presente? Eu posso mandar de volta, com a mesma ignorância com que foi me dado. Mas como a pessoa já estava num patamar aonde ela refletia, ela pensava antes de agir, ela resolveu pegar aquele estrume, e ela gostava muito de plantas, e aí ela pegou a terra preta da casa dela, pegou esse estrume, misturou na terra preta, fez uma terra bem adubada e colocou nos vasos, que ela adorava violetas e orquídeas, e plantou. Passou-se alguns meses, algum tempo, a plantinha cresceu, ficou bonita, viçosa, e ela pegou a caixa, porque ela guardou a caixa. Pegou a caixa, era uma caixa grande, bonita. Pegou a plantinha, colocou lá dentro, embrulhou e mandou de volta para a pessoa. A pessoa recebeu, reconheceu a caixa. Ué, por que essa pessoa está mandando essa caixa de volta para mim? O que será que tem aí dentro? Uma bomba? O que essa pessoa está mandando para mim? Ficou assim meio desconfiada, mas abriu a caixa e lá dentro ela viu um cartãozinho que dizia: eis aí o produto do seu presente, espero que te agrade e que você seja muito feliz. Era uma linda orquídea, era um vaso com uma orquídea linda. A pessoa abaixou a cabeça e não teve como não se emocionar com aquele ato de amor, de mostrar para ela que as coisas ruins só são ruins se nós não fizermos nada para transformá-la em algo melhor. Você sabia que quando gasta seu tempo, suas energias, planejando e cultivando sentimentos de vingança, deixa de produzir o bem? Quanto tempo às vezes a gente perde? E a gente diz: eu não tenho tempo, me falta tempo, eu não tenho tempo para ir visitar um abrigo, eu não tenho tempo para assistir uma palestra. Mas muitas das vezes eu fico sentada no sofá pensando em todas as coisas que me aconteceram, de negativo principalmente, e começo a elaborar, mas aquela pessoa, e começa a pensar, quanto tempo ela perde parando para pensar nessas coisas, enquanto que ela poderia esse tempo todo aproveitar para fazer a ação do bem. Por isso, é tempo de tomarmos o controle de nossas emoções, de domarmos nossos sentimentos inferiores, percebendo que só temos a ganhar se deixarmos de odiar. Se a gente conseguir deixar de odiar, a gente já vai estar começando a fazer o início do perdão. Esse é o início do perdão. Começar a exercitar o não odiar. Talvez você esteja pensando assim: poxa, mas eu não estou ainda preparada para isso, para perdoar. Eu não consigo, esse sentimento é muito difícil para mim. Certas coisas que me aconteceram, que me fazem, está muito recente, é muito traumático. Não se preocupe com isso. Por quê? O perdão é um processo. É igual o AA, um passo de cada vez. Quando eu estou num vício, eu não consigo terminar com esse meu vício imediatamente. Eu não consigo. Por isso, é um passo de cada vez. Hoje, somente hoje,
eu não entrarei nesse sentimento negativo do ódio, do rancor. Hoje, somente hoje, eu vou me trabalhar para pensar e praticar o bem. Então, gente, nós precisamos perceber que as coisas não acontecem no piscar de olhos, no estalar dos dedos. Não. É um trabalho contínuo, mas persistente. Não podemos desistir de fazer esse nosso trabalho, essa nossa ação. Tratar da... E quando a gente faz esse trabalho, é o primeiro passo que a gente começa de tratar a autopreservação, né? Então, quando eu começo a perdoar, eu estou me autopreservando, preservando a minha saúde física e mental. Porque vocês viram lá que a Marina colocou no vídeo, né? Que a raiva corrói a gente por dentro. Quantas pessoas não estão doentes por causa das mágoas que carregam dentro de si? Por causa da falta de perdão, de ainda continuar afirmando: aqui se faz, aqui se para. Ainda fala de Deus, que a justiça divina não falha, e que deseja que Deus faça a vingança que a gente deseja. E não é assim. Não é assim porque Deus não é vingativo, Deus é amor, Deus é perdão. Deus é oportunidade de crescimento. É isso que Ele nos dá. Oportunidades para que a gente perceba a nossa necessidade de nos modificarmos para sermos melhor a cada dia, a cada existência. Por isso, siga adiante. Você é maior do que tudo isso. Você não merece viver encarcerado. A gente não merece isso. No ódio, encarcerado no ódio, da vingança, da malquerência. Porque a gente fica sendo prisioneiro da gente mesmo. Vamos parar para pensar. É isso que eu quero para mim? Ser prisioneiro dos meus sentimentos ruins, negativos? Vamos pensar na nossa saúde. Pensar na nossa família, pensar nas pessoas que nos amam verdadeiramente. É isso que a gente precisa fazer. Pensar naqueles entes queridos que querem nosso bem, aqueles que estão conosco na nossa família e os nossos amigos espirituais, que estão ali próximo a nós para nos ajudar no que a gente precisar. No que a gente necessitar. Eles estão ali sempre conosco. Esses lhe querem bem, né? Para a gente não adoecer. É preciso ser maior do que a vingança. Do contrário, ela nos consumirá aos poucos. E aí, gente, às vezes, não é exatamente assim que a gente age, esquecendo os ensinamentos de Jesus, esquecendo que Ele nos trouxe esse Evangelho, aonde tem todos os caminhos para a nossa evolução espiritual. E a gente esquece disso. A gente esquece da hora da nossa dor, a gente procurar aquele que verdadeiramente vai nos consolar. Ele é o nosso consolo. Ele é o nosso amigo verdadeiro. Ele exemplificou isso o tempo inteiro enquanto esteve aqui na Terra. Ele não se ofendeu, mesmo sendo chicoteado, mesmo sendo esbofeteado. Ele, o tempo todo, ele nos recomendou a reconciliação com os adversários. Que a gente se reconciliasse.
Deixemos que siga em paz aquelas pessoas que nos agridem, porque ele é um doente. Aquela pessoa que nos agrediu, ela sabe menos do que a gente, por isso ela ainda age daquela forma. Então, o que a gente precisa é orar por ela, é tentar descobrir o que está afligindo aquele coração daquela pessoa que está tão amargurada, que fica espalhando veneno no seu trabalho, nos seus vizinhos. Essa pessoa é infeliz. Ela precisa de amor, porque o amor cobre a multidão de pecados. Então, a pessoa que está em sofrimento, a pessoa que nos ofendeu, ela precisa de ser envolvidas em nossas preces. Porque vamos pensar, se eu odeio, esse ódio vai ficar comigo e vai ser emanado para ela, que já tem uma porção de ódio dentro dela. Por isso, às vezes, ela praticou aquele ato. E aí, eu estou reforçando aquele ato. Mas muitas das vezes também acontece da pessoa cometer um erro, se arrepender, pedir perdão, e eu, na minha ignorância, não perdoo, não aceito o pedido de perdão da pessoa. E aí essa pessoa, ela fez a parte dela, ela vai seguir o seu caminho. E por mais que eu emane pensamentos ruins contra ela, se ela está agindo no bem, esses pensamentos não vão atingir ela. Aí vai ser o quê? A questão do bumerangue. Quando você joga um bumerangue, o que acontece com ele? Ele vai e volta. Se ele não atinge nenhum obstáculo, se ele não bate em nada, ele volta para você. Cuidado. Tomemos cuidado com o que estamos jogando nesse bumerangue. Se nós estamos jogando pétalas de flores ou espinhos de ódio, porque o bumerangue pode voltar. Aquela pessoa pode ter se arrependido daquele ato cometido, reparado o seu erro e não ser mais atingido por esse bumerangue. Então vamos pensar em Jesus quando a gente estiver em agonia, angustiados, quando a gente necessitar de ajuda, vamos buscar realmente aquele que pode nos ajudar. Não é buscar qualquer um, é buscar Jesus, é entrar em prece, porque Deus nos deu a cada um amigo espiritual que está do nosso lado, nos amparando, e a todo momento que nós pedimos ajuda a Ele, Ele vai nos ajudar. Ele não vai carregar a cruz, porque a cruz quem carrega somos nós, mas Ele vai nos dar a força necessária para carregar. Então, amigos, era esse o nosso trabalho. Vamos esquecer a vingança. Vamos lembrar daquele nosso programa do Chaves, que dizia: a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Então, que a gente possa se lembrar dos lindos ensinamentos do Cristo, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e que nós possamos, a partir de hoje, quando nos sentirmos magoados, pedir força a Deus para que a gente consiga, aos poucos, transformar o mal no bem. Como aquela nossa amiga que pegou a bosta, o estrume de boi e fez uma terra adubada, aonde semeou flores. Que nós possamos semear flores, flores que vão trazer
o amor para dentro de cada coração em aflição. Então vamos fazer a nossa prece agradecendo a Deus. E assim, Deus, nosso Pai de infinita bondade, aqui estamos, Senhor, agradecidos por mais essa oportunidade de estudar o Teu Evangelho. Que possamos, Senhor, emanar esses pensamentos de luz, de amor, para cada canto do nosso planeta Terra, que se encontra nesse momento passando por uma pandemia. Que esses corações em aflição possam receber essa luz divina, abraçando, acolhendo-nos, tanto os doentes nos hospitais, como as famílias que se encontram entristecidas, e esses irmãos que já fizeram o seu retorno à pátria espiritual, que eles possam ser atendidos e amparados. Obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus, por esse Evangelho divino que nos trouxe para que possamos, a cada dia, elevar-nos nos seus passos, caminhando na sua direção. Ampara, Senhor, a todos, graças a Deus.